Salmos 23, verso 5, a palavra, ela assim diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nosso Pai, te damos graças por mais uma vez abrirmos as Escrituras. Pedimos que Tu nos conceda, Pai, a revelação, nos dá sabedoria para compreender o que Tu tens dito na Tua palavra. Desvenda os nossos olhos para que assim possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala conosco nesta manhã, queremos ouvir a Tua voz. Tua voz, ela é penetrante, Tua voz, ela é perfurante, nos edifica. O Senhor sabe aquilo que precisa ser cortado em nós. E graças ao Senhor, aquilo que o Senhor corta em nós, o Senhor se coloca no lugar. Então, Pai, quão precioso é para nós termos olhos abertos e contemplar o Senhor pela Sua palavra. Que nesse tempo, nesse período de reflexão, cuida desse ambiente, e que seja um tempo, Pai, onde os nossos corações estejam com uma grande expectativa de ouvir a Tua voz. O Senhor é um Pai que fala e se revela. Se revela a nós mais uma vez nesta manhã, enche o nosso coração de alegria, aviva-nos pela Tua palavra, nos vivifica para que então continuemos a invocar o Teu nome. Que Teu nome, Pai, nesta reunião seja glorificado, que Teu bendito Espírito Santo continue, aquele que habita em nós, mas nos visitar no sentido de explorar, ó Pai, todo o nosso coração, esquadrinhá-lo e desta forma preencher tudo aquilo que é encontrado vazio em nós, porque Cristo, Ele é suficiente. Teu Espírito nos foi dado para falar dEle. Então nós Te louvamos, Te agradecemos, porque Ele é o nosso tudo, Pai. Então avança em nós, opera a cruz profundamente em nós, para que a nossa vida seja uma expressão de Cristo, uma expressão do Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Ele que é a nossa alegria, o amado da nossa alma. Então nós estamos felizes e alegres nos Teus feitos e em Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, domingo passado nós então analisamos um pouquinho sobre esta mesa, fizemos uma grande introdução, quase que uma hora de introdução, e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais, só lembrando aos irmãos que esta mesa na qual o Senhor preparou para nós, aqui vocês observaram que é na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Então, essa mesa aqui, quando eu lia, e li muitas vezes, então eu tive uma ideia de que o Senhor prepararia para mim uma mesa, diante dos meus adversários, dos meus perseguidores, então eles veriam o Senhor me honrando, me servindo. Claro, isso vai acontecer na glória também. Ele vai preparar uma mesa, vai nos dar lugar e o Senhor Jesus mesmo estará nos servindo. Lucas 12:37 vai dizer exatamente isso. Mas esta mesa, irmãos, é uma mesa de reconciliação, onde nós assentemos na mesa, é uma mesa que é preparada para o Senhor, onde o jantar somos nós mesmos, porque diante de nós vai estar os nossos inimigos, então nós vamos convidá-los para que eles se assentem conosco, para que as nossas relações quebradas sejam restauradas, as nossas relações com os nossos inimigos sejam todas elas quebradas, porque na mesa do Senhor não tem como termos inimigos. Todos os inimigos, eles são convidados para participar desta mesa que é reconciliadora, onde ali as amizades são desfeitas, os laços que nós tínhamos de inimizade são todos eles quebrados, para nós então desfrutarmos de um só pão, daquela comunhão gostosa, como o próprio Senhor disse em 1 Coríntios 1, versículo 9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, onde o pão é Ele mesmo, onde a nossa comunhão é com Ele mesmo, nós vamos desfrutar de Cristo. Querido irmão, querida irmã, você tem desfrutado de Cristo? Tem experimentado esse Jesus que é a sua vida? Aquele que verdadeiramente morreu por você e lhe incluiu na sua morte,
para que você pudesse então viver a sua vida. Ele se deu por nós. Quando Ele se deu por nós, Ele veio morar dentro de nós, fazendo uma obra completa, uma obra plena, uma obra de restauração maravilhosa. Agora, o que Ele anseia é que nós então venhamos a desejá-lo. O irmão disse aqui no início que quanto nós temos de Cristo. É muito interessante, Cristo é a nossa vida, mas quanto que Ele tem de nós? Será que Ele já nos conquistou totalmente o nosso coração? Ele pede isso de nós: filho meu, dai-me o teu coração. Coração é emoção, é vontade, é mente, é pensamento, é percepção, tudo aquilo que envolve a tua personalidade. Agora Ele quer conquistar você. Ele já fez uma obra na cruz, nos libertando do pecado. Nosso pecado foi crucificado, morto, sepultado, enterrado, acabou. Ressuscitamos juntamente com Ele. Cristo é a nossa vida. Agora Ele está conquistando a nossa alma de uma forma amorosa, mostrando quem Ele é, mostrando o que Ele pode fazer em mim e você, se nós permitirmos, porque Ele não é aquele arromba coração. Na igreja de Laodiceia, vocês se lembram? Apocalipse 3, versículo 20, ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar no nosso coração, Ele quer fazer uma obra. Aquele povo era o povo de Deus? Era um povo regenerado? Era, mas a alma estava fechada. A porta das nossas emoções, a porta da nossa vontade, dos nossos pensamentos eram voltados para nós mesmos, para dentro de nós. Então, Ele bate na porta, porque Ele quer entrar em nossa alma, Ele quer nos conquistar totalmente a nossa alma. Então, quando Ele entra no campo da nossa alma, irmãos, nós vamos ficar um pouco envergonhados com o nosso Senhor, porque a nossa alma é muito suja, a nossa alma tem pensamentos que são terríveis diante do Senhor. Os nossos pensamentos muitas vezes mandam o Senhor para muito longe, afasta Ele de nós, mas Ele continua batendo. Ele quer entrar, quer fazer uma limpeza, quer fazer uma purificação na nossa alma. Ele nunca vai nos condenar, nunca quer nos julgar, porque nós somos filhos agora. Então Ele quer conquistar você e a mim, dizendo o seguinte: olha, eu preparei para vocês uma mesa, enquanto vocês desfrutam de mim, eu quero fazer uma purificação da vossa alma. 1 Pedro 1:22, purificando a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo como fim o amor fraternal não fingido, porque aí nós vamos amar intensamente uns aos outros. Quando os nossos afetos naturais, eles são tratados pelo caminho da cruz, nós não vamos ter dificuldade em amar uns aos outros, nós não vamos ter dificuldade com os nossos pensamentos, porque a nossa vontade, dia a dia, vai ser rendida a Ele. Então, quando a gente entrega a nossa vontade aos pés do Senhor, Ele pega a nossa vontade e transforma na vontade dEle. Nós iremos começar, a partir de então, ter pensamentos de Deus. A mesma vontade de nós será a vontade dEle, porque a nossa vontade com a dEle estão mescladas. Aí nós vamos ter um entendimento completo e pleno, não vamos ter mais aqueles conflitos internos, irmãos, que nós temos muitas vezes, aqueles conflitos de ira, aqueles conflitos preconceituosos. Quando existe algo de preconceito em nós, aquela ira, aquela raiva, aquele desajuste emocional, aqueles pensamentos inadequados, Ele quer tratar tudo isso conosco. Sabe aquelas frustrações que você tem com você mesmo? Isso acontece porque nós temos um encontro conosco mesmo. Nós somos insuportáveis e nós queremos que as pessoas nos suportem, entendeu? Então Ele quer tratar tudo isso conosco. Ele quer fazer da nossa alma uma alma graciosa, uma alma dócil, o falar gracioso, uma alma amorosa, perdoadora, enriquecedora, uma alma que não seja mais preconceituosa, uma alma que admite que verdadeiramente, ainda que o outro esteja errado, mas você vai ser condescendente com aquela pessoa. Então Ele quer fazer exatamente isso conosco. Ele quer que a nossa vida seja tomada da plenitude de Cristo, espírito, alma e corpo. Ele já está nesse trabalho. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito,
alma e corpo. Observe que a ordem não pode ser mudada. Primeiro o espírito já foi regenerado, ele está santificando, e depois para o campo da alma, emoção, vontade, pensamento, sentimento, ele quer de fato santificar, e também o nosso corpo. Então, quando essa santificação ocorre de dentro para fora, todas as nossas atitudes serão santas, como Pedro disse lá, capítulo 1, que para nós sermos santos em todo o vosso procedimento. Nós sabemos, irmãos, que os nossos procedimentos, eles não são santos. Nós fazemos coisas terríveis, que até o diabo assusta, fica com medo. Puxa vida, não, mas Ele quer trabalhar isso na nossa vida. Ele habitando em nós, aquilo que João escreveu, convém que Ele cresça e que eu diminua. Eu quero mais e mais de Cristo, porque senão nós não podemos confessar aquela palavra, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu não significa que a nossa personalidade anímica foi anulada, não, Ele não quer anular a sua personalidade, Ele não quer desmanchar os seus prazeres, jamais, mas Ele quer tratar das nossas afeições, entende, irmãos? Tratando das nossas afeições, o nosso cristianismo nunca mais entrará em conflito, porque os nossos conflitos, nós sempre temos uma tendência, pela nossa cegueira espiritual, de pensar que é a pessoa que fez algo para nós, que nos rejeitou, que foi duro, que foi grosso, que foi grossa. Mas o problema está numa alma não tratada. É que quando alguém mexe naquela bolota podre que está dentro de nós, chama-se alma, a gente fica ressentido, ressentida, nós ficamos bravos, ficamos irritados, ficamos desanimados, porque a nossa alma não quer isso, irmão. Agora, isso é falta de humildade. Uma vida crucificada é uma vida onde aquele que é manso e humilde de coração vai reinar em nós. Se Cristo, Ele não é Senhor, irmão, Ele não é o Rei, pensa quem é o Rei Jesus, que governa todas as coisas, mas Ele encontra dificuldade em nos governar, porque a nossa vida, irmãos, é dirigida pela nossa própria vontade. E eu quero assim, tenho vontade de... Nós fazemos as nossas vontades, que são totalmente arbitrárias, a vontade do Senhor. Então, Ele tratando a nossa vontade, aí podemos dizer, aí tem que ser pela cruz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele sabe daquilo que você gosta, daquilo que lhe dá prazer. Ele não quer destruir esses prazeres que está em nós, entende? Mas Ele quer tratar isso conosco, para que então a gente venha perceber que os nossos conflitos, muitas vezes, são porque nós somos egocentristas. O nosso ego, ele está muito inchado, ele está muito assim, cheio. Então a cruz tem que acabar com ele, colocar ele no lugar dele, para que então Cristo, com a sua mansidão, com a sua humildade, se manifesta em nós. E é tão maravilhoso, irmãos, quando nós temos a nossa alma tratada, você vai começar a perceber que as pessoas são mais legais. Você vai perceber que aquelas pessoas que você tinha um preconceito com relação a elas se tornam mais dóceis, porque a vida de Cristo que está em você, ela ama, ela vai amar, entende, irmãos? Então Ele vai trabalhar isso em nossas vidas, dia a dia. Então, por que muitas vezes a gente sofre? Parece que Deus esqueceu de nós. Muito pelo contrário, quando estamos enfrentando uma dificuldade, uma dor, um problema, uma perda, tudo isso é a disciplina do Senhor. Hebreus 12:6 fala que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe como filho. Então, Ele começa a nos disciplinar usando as circunstâncias. A gente pensa que é o inimigo, que é o diabo. Não é, irmãos, é a mão do Senhor. Se nós aprendermos a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Entende, irmãos? Nós não sabemos autodirigir. Ele disse isso tão claro para mim e para você em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E nós pensamos que sabemos muitas coisas, mas nós não sabemos nada. Então Ele quer nos dirigir. Se Ele é Senhor, a palavra Senhor é aquele que é dono.
Lembra lá de 1 Coríntios 7, 23? Fostes comprado por preço. Paulo diz isso de uma outra maneira, 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas se eu não viver mais para mim, então eu vou ter que satisfazer o Senhor. Então aí a minha vida, eu não posso mais curtir a minha vida. Não é nada disso, você não entendeu isso, irmão. Quando ele fala que é para não viver para si, o nosso cansaço está em viver para nós mesmos, para a vontade dos nossos pensamentos, do ego. Mas quando nós vivemos para Ele, lembra do cântico que nós acabamos de cantar aqui? Satisfação é ter a Cristo. Não há prazer maior do que isso. Achei o segredo, é Cristo no coração. A fonte de alegria, a fonte de todo prazer, de delícias perpetuamente, é Cristo. Na presença dEle, a plenitude de alegria. Nós não vamos encontrar plenitude de alegria fora de Cristo. Você pode procurar aí no mundo, em todas as festas, se fosse a pessoa mais rica deste Brasil. Brasil não, do mundo. Queridos, o teu dinheiro não vai lhe trazer satisfação. Quem vai satisfazer o seu interior é Cristo. A plenitude de alegria plena, onde não tem invasão para absolutamente nada. E na sua direita, delícias perpetuamente. Gente, eu já experimentei muitas coisas deliciosas neste mundo, mas nada se equipara e se compara à presença dEle. A presença dEle conosco nos dá descanso. A presença dEle em nós proporciona alegria, prazer, deleite, satisfação, amabilidade, bondade, graciosidade no falar. É Cristo sendo expresso através de nós. Então nós temos que encontrar, irmãos, o sentido da comunhão com Ele. Fomos chamados para uma relação. Agora Ele prepara para nós, diante de nós, uma mesa na presença dos meus adversários. Queridos, lembra do apóstolo Paulo? Em Atos capítulo 16, quando então aconteceu que ele expulsou um espírito de uma jovem adivinhadora. E Paulo ele apanhou bastante, ele e Silas, e foram encarcerados. Imagina como que estavam as costas do apóstolo Paulo, sangrando, vertendo, todas rasgadas, todas as fibras ali das suas costas estavam totalmente dilaceradas, porque aquele povo, quando batia com raiva, eles arrebentavam com os cristãos, deixavam eles semi-mortos. E agora Paulo e Silas, meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, porque ele tinha uma alegria superior. Interessante que hoje à noite vamos tratar sobre uma esperança superior, muito interessante, irmãos. Então, Paulo tinha tudo ali para murmurar, falar: Senhor, estamos aqui sofrendo, Senhor, tem misericórdia de nós. Não, eles resolveram louvar e cantar. O segredo da vitória é louvar e cantar em meio às dificuldades. Então, o que houve? Você acha que o pai resiste? Ver seus filhos sofrendo e glorificando o nome dele? Não, as cadeias caíram por terra. E quando aquele guarda que guardava Paulo e Silas viu, ele pegou uma espada e ia se suicidar. Paulo, talvez fosse um de nós, né? Aí bateu em nós. Esse povo tem que morrer mesmo, tem que ir para o inferno mesmo. Mas Paulo não disse isso. Não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Entendeu? Ele chegou para Paulo e disse: que eu devo fazer, irmãos, para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas Paulo foi na casa deles e pregou para ele, para sua esposa e para os seus filhos. E a Bíblia diz que todos creram e foram batizados. Olha o expediente doloroso na vida do apóstolo Paulo, que Deus usou para alcançar aquela família, mas foram regenerados. Depois eles estavam ali passando
algo nas costas do apóstolo Paulo para curar ali os seus vergões. Imagina, irmãos, que coisa triste. Então, Paulo reconciliou com aquela família, com aqueles que Paulo não era inimigo dele, mas ele tinha Paulo como inimigo. Como eu disse semana passada, naquela linda história de Watmani, 1,80 m, estava preso numa prisão comunista por causa de Cristo, e ele orava e cantava ao Senhor, bem fraquinho, e um guarda chegou para ele e disse o seguinte: Watmani, Sioni, eu queria ser cristão, eu quero receber o Senhor Jesus, mas eu tenho medo. Ele fazia parte do sistema comunista, mas eu tenho muito medo, eu tenho muitas coisas. Watmani disse para ele o seguinte: meu amigo, sem Cristo você não tem nada, você não é nada e não tem absolutamente nada. Entende, irmãos, o sentido aqui? Sem mim nada podeis fazer. Então esta é uma mesa para nós reconciliarmos com os nossos inimigos. A mesa já está preparada e você foi convidado a sentar nessa mesa. Seus inimigos estão diante de você, não que você é inimigo deles, mas ele é inimigo teu. Então convide eles para participar deste banquete que é oferecido pelo Pai, porque a igreja é exatamente isso, é um lugar de reconciliação. Igreja não é lugar de salvação. Quem salva é Jesus, pela pregação da palavra. Mas a igreja, no sentido real da palavra, é para reconciliação. Reconciliação. Então, queridos, o nosso Deus é muito mais do que pastor que cuida das nossas necessidades, das necessidades que nós somos chamados nesse salmo, ovelhas. É muito mais do que o pastor das ovelhas. Ele é também um rei. Ele é o anfitrião, ele é o dono, é aquele que manda, aquele que tem tudo sobre as suas mãos. Mas ele tem dificuldade em governar a nossa vida, porque encontra em nós resistência. Mas até quando, irmãos, vamos resistir ao Senhor? Vocês se lembram de Estevão, lá em Atos capítulo 7, dizendo para aqueles religiosos que estavam com Bíblias na mão, no Antigo Testamento: vocês sempre resistem ao Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então eles rangeram os dentes e levaram Estevão fora daquele local e o apedrejaram. Estevão, antes de morrer, vamos colocar aqui, era uma mesa ali também, ele olhou para o céu. O que ele viu, irmão? Na primeira parte, ele viu o Senhor Jesus sentado à destra de Deus, visão espiritual. Mas, antes de morrer, ele contemplou a glória do Senhor e Jesus estava em pé à direita do Pai. Naquele ato, Jesus se levantou para receber o teu filho. Que linda isso, irmãos. Que convicção era aquela? Morrer pelo Senhor. E disse, antes dele morrer, ele disse assim: Pai, não imputes esses pecados a ele. Estevão estava dizendo: por tudo aquilo que eles estão fazendo comigo, eu os perdoo. Irmão, que cristianismo nós estamos vivendo, irmãos? É o do faz de conta? É o dissimulado? É aquele cristianismo que nós não reconhecemos quem é o nosso rei? O nosso rei é diferente de todos os reis. O nosso rei nos ama. O nosso rei é aquele que leva as nossas cargas. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Gente, que interessante, né? O nosso corpo fica cansado não pelo esforço, pelo trabalho no dia a dia, mas o nosso corpo, o resultado do cansaço dele é porque nós temos uma alma cansada, uma alma atribulada, uma alma agitada. Tudo isso gera cansaço para o nosso corpo.
Algum tempo atrás, eu conversei com uma pessoa, ela estava dizendo o seguinte: olha, Cláudio, eu estou com o meu ombro que eu não aguento, está ardendo, está pegando fogo. Falei, vamos conversar, vamos falar de Jesus. Falamos do descanso de Cristo. Depois, essa pessoa disse para mim o seguinte: meu cansaço sumiu, desapareceu, não está queimando mais o meu ombro. Aí essa pessoa confessou: Jesus fez um milagre, mas enquanto você falava, eu estava entregando o meu fardo para Ele, e Ele sabe levar os nossos fardos. Lembra do Salmo 68, versículo 19? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então, para que Ele leve o teu fardo, o meu fardo, temos que entregar para Ele. Qual o fardo que você tem? Se é uma pessoa ansiosa, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele é um Deus que cuida. Ele é Deus, irmãos. E o cuidado dele para conosco é muito grande. Ele nos rega. Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Então, este rei, que é o anfitrião, ele prepara não apenas uma mesa, irmãos, mas é um banquete para os seus hóspedes. Para que nós, sendo esses hóspedes, é um banquete diante dos nossos adversários. Agora é minha e sua obrigação chamá-los, os nossos adversários, para uma festa. Abram comigo em Cântico, capítulo 5, vamos ler apenas o versículo 1. Cântico de Salomão, 1, versículo 5. Aqui, irmãos, é a voz do nosso amado Senhor Jesus, claro, através de Salomão. Ele preparou para nós esse grande banquete. Ele diz assim, claro que aqui ele está dizendo para a sua noiva, para a sua querida noiva, que é uma figura da igreja sulamita. Então ele disse assim, Cântico 5, verso 1: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite. Então, isso aqui é a mesa que ele preparou para nós. Primeiro, temos que desfrutar desta mesa, e o jantar nesta mesa é Ele. Agora, irmãos, que estamos bem alimentados, fortalecidos, vamos chamar aqueles que são os nossos inimigos de amigos. Ele diz assim, comei, bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Irmãos, essa era a nossa relação com o Senhor. Quando éramos inimigos, Ele morreu numa cruz. E Ele vai dizer lá em João capítulo 15, porque ninguém tem maior amor do que este, a de dar a sua vida pelos seus amigos. Mas aqueles amigos que Ele deu a vida, tinha Ele como inimigo. Mas Ele nunca foi amigo, porque o amigo ali é o amor, é o agapau. Quando ele fala amigo, igual Judas, quando lá naquela noite, quando foi traí-lo, então Judas combinou uma senha com aqueles soldados. Ele disse assim para aqueles soldados, é aquele que eu beijar, é esse, prendei-o e levai. Mas quando Judas chegou e deu um beijo em Jesus, salve mestre, e o beijou, lembra que Jesus disse para ele? Amigo, a que vieste? Judas, eu te amo, assim como eu amo todos aqui. Você é o meu amado. Eu vou morrer na cruz por você. Vou incluir você naquele sacrifício. Você é meu amigo. Aquela palavra descaracterizou totalmente a vida de Judas, porque quando Jesus fala, a palavra dele penetra os corações. Era inconcebível para Judas agora, no seu remorso, ele disse assim, traí um inocente. Como que pode aquele que me ama de fato, eu o traí? Por isso que quando temos traições, elas são tão dolorosas, irmãos. É muito doloroso. Às vezes a gente atende aí homens e mulheres, foram traídos, o coração está totalmente dilacerado, machucado,
ferido. Não é só traição no aspecto conjugal, mas muitas pessoas, quando teu amigo lhe trai, tua amiga lhe trai, teu irmão lhe trai, com outras coisas, é tão triste, não é verdade? É tão doloroso isso, irmãos. Então nós precisamos, com a ajuda do Senhor, buscar aquele que pode nos dar toda a capacidade para sermos uma bênção na vida dos nossos inimigos. Não que somos inimigos deles, mas eles nos têm como inimigos. Tem uma história na Bíblia muito interessante. O apóstolo Paulo, ele disse assim, em Romanos 12, 21, não te deixes vencer com o mal, ou do mal, mas vence o mal com o bem. Então, em 2 Reis, se vocês quiserem abrir lá, eu vou falar para vocês aqui dessa história que é muito interessante. 2 Reis, capítulo 6, uma história muito conhecida nossa, onde o rei da Síria, ele começou a fazer guerra com o rei de Israel. E era interessante, irmãos, que Eliseu era um profeta do Senhor, um homem precioso aos olhos do pai, era muito usado pelo pai. Ele também tinha um secretário chamado Geazi. E interessante, irmãos, que todas as vezes que o rei da Síria arquitetava algum plano para destruir Israel, para acabar com Israel, Deus revelava para Eliseu, que estava separado, e mostrava, olha, avisa o rei de Israel que o rei da Síria vai vir e vai destruir vocês. Então, Eliseu recebia as revelações do Senhor e conversava com o rei de Israel, olha, vocês fujam para lá, cerquem e peguem eles de surpresa. E assim acontecia. Então o rei da Síria achou que ali no meio deles tinha alguém que denunciava, ou tem uma linguagem muito popular, caguetava, dedo duro, era um X9, né? E falava para o rei, olha, tem alguém aqui no nosso meio que está nos traindo. Aí tinha uma pessoa que disse o seguinte, não, rei, é que lá em Israel tem o profeta Eliseu. Tudo aquilo que você está na sua cama arquitetando para atacar Israel, seus projetos, seus planos, Deus revela para Eliseu. E Eliseu conta para o rei, quando vocês chegam lá, vocês são surpreendidos. Porque quem tem um controle de todas as coisas é Deus, o Pai. Então o que o rei da Síria propôs? Vamos lá na casa desse Eliseu, pegar o endereço dele e vamos acabar com ele. Aí acabou, a gente vence. Mas veja aqui, queridos, 2 Reis capítulo 6, versículo 15, diz assim, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, estava amanhecendo o dia aqui, irmãos, e Geazi saiu e de repente ele olhou assim, os montes estavam cercados de inimigos. Ele disse para Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Que faremos? Aí Eliseu respondeu, olha que palavra linda, sempre, irmãos, sempre haverá essas respostas da parte do Senhor diante de um problema. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que lindo, irmãos. Aí continua, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja, para que o secretário dele visse. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse exército aqui ninguém pode vencer, irmãos. O exército de Deus. Puxa, como é gostoso cantar aquele cântico, né? O nosso general é Cristo. E onde ele está todo o exército celestial, seus anjos guerreiros, que não perde batalha. Ele mesmo, com o sopro da sua boca, pode destruir qualquer multidão de inimigos, mas ele não veio para isso. Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Entende, irmãos? Então, versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, olha aqui, irmãos, Deus é soberano
Ele pode todas as coisas? Pode. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Eliseu conhecia quem era o Senhor, ele sabia que ele tudo podia. Irmãos, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Agora, existe impossível para a nossa incredulidade. Dentro das nossas limitações humanas, nós costumamos, pela nossa incredulidade, querer limitar a Deus. Mas Ele não pode ser limitado. Ele excede todo o nosso entendimento. A paz dele excede o entendimento. O conhecimento dele excede a nossa mente, então é por revelação. Ele é Deus, como é que nós vamos... Ele fala assim para Isaías: agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus quando Ele quer agir? Ninguém pode impedir. E aí ele disse assim: irmãos, isso aqui me deixa muito emocionado. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor, verso 18, e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Todos eles estavam descendo com espadas, e de repente eles se deram conta que ficaram cegos. Se eles levantassem a espada para atacar, eles se matavam um ao outro, eles ficaram quietinhos, porque eles já sabiam que Deus trouxe confusão para muitos povos, eles se mataram entre si, colocou confusão. Depois vocês leiam 2 Crônicas 20, de 1 a 30. Então, eles com espadas na mão ficaram ali cegos. Veja só o que Eliseu fez. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, e aqui eles já estavam todos desarmados. Então Eliseu levou ele lá no centro de Samaria, veio todo o exército do povo de Deus, eles estavam ali, e parece aqui uma coisa um pouco engraçada, né? Aí Eliseu disse assim, verso 20: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Você pode matar esse povo? Está tudo aqui, estão todos aqui totalmente derrotados. Posso matar eles? Meu exército está aqui, basta lançar lanças e espadas. Vamos matar, posso matar eles? Olha o que Eliseu respondeu. Quando o rei de Israel os viu, no versículo 21, veja o que respondeu Eliseu: não os ferirás, não os matarás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. O que Eliseu fez aqui, irmãos? Prepara uma mesa perante os seus inimigos e chama eles para comer, para se banquetear, para comer, para beber, e manda eles de volta para o seu Senhor, de onde eles vieram. Veja aqui o versículo 23, irmãos. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Um grande banquete, e comeram e beberam e despediu-os e foram para o seu Senhor. Sabe qual foi o resultado disso, irmão? Olha o final do versículo aqui com bastante atenção. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Aquele povo vieram para destruir Eliseu. Eliseu dá um banquete para eles, desarma eles, dá um banquete, comei e fartai-vos, amigos, e dispensa a eles, volte para o seu Senhor. Irmãos, essa tem sido a nossa atitude com aqueles que nos odeiam? Jamais. Você quer acabar com todas as inimizades que você acha que aquelas pessoas têm contra você? Oferece a elas um banquete. Vamos lá em casa.
Quero fazer um jantar para você muito caprichado. E vamos orar. E vamos falar de Cristo. E reconcilia com o seu irmão, com a sua irmã. Esse é o propósito, irmão. Percebe? É que nós somos cabeça oca, cabeça de minhoca. Nós é que complicamos as coisas. Nós professamos um cristianismo a gente percebe assim que às vezes quando a pessoa fala, chega até a tremer a terra. Meu Deus, que espiritualidade, que poder! Mas às vezes é vazio. Às vezes não tem nada de Cristo, está com a mente cheia de doutrinas e regras e mandamentos de homens, mas vazio da vida de Cristo, porque a vida de Cristo ama. A vida de Cristo é uma vida reconciliadora. Reconciliai-vos já com o nosso amado. Quando nós estamos reconciliados com o Senhor, Ele incube a nós um ministério da reconciliação. Então, irmãos, isso é maravilhoso demais. Agora, amados, onde estão os seus inimigos hoje? Quem são os seus inimigos? Vamos começar aqui de uma forma bem prática. Quem são os seus inimigos? Onde estão os seus inimigos? Quer ver onde é que eles estão? Começa, sabe aonde? Em Mateus capítulo 10, versículo 36. Abra lá. Mateus 10, verso... Não vai ficar assustado não, tá certo? Jesus, ele foi muito claro aqui. Mateus 10, verso 36. Diz assim a palavra. Olha que interessante. Então, essas inimizades começam dentro do nosso lar. Que coisa estranha, né, irmão? Veja aqui, Mateus 10, 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não é assim? Irmãos, é interessante. Ontem nós estávamos realizando um casamento e falávamos sobre a questão do amor de Deus manifestado no casamento. E interessante que esta aliança que foi feita em nosso coração, e quando as pessoas se casam, e é raridade isso hoje em dia, eu fiquei até um pouco emocionado, mas não entrei muito nesse assunto, porque ele foi o primeiro namorado dela, e ela foi o primeiro namorado dele, e namoraram 8 anos, e ontem se casaram. Queridos, o que uniu? O que une o casal? É a beleza? Também. O que une o casal? É a riqueza? Nada disso. Embora hoje temos muitos rapazes e muitas mulheres interesseiras. Mas o que une é aquilo que Deus próprio une, é o vínculo do amor que une, faz uma aliança no coração de ambos. Só que eles se esquecem de que o que uniu eles foi o amor. E de repente, com o tempo, o ego começa a fluir e as guerras começam a acontecer em casa. Tem lar que parece que é uma comunidade pentecostal. Os gritos, eles vêm assim: oh, meu Deus, você não vale nada. Eu casei com a mulher errada, casei com o homem errado. E tem aqueles discos voador que passa sempre assim, pá, na parede, aqueles pratos, pam, aquela guerra terrível, não é assim? Os inimigos, irmãos, tudo isso é porque o nosso ego, ele está fluindo, o nosso ego é insatisfeito, o nosso ego quer prevalecer a nossa vontade, por isso que temos que viver uma vida de cruz. O nosso amado Senhor Jesus é aquele que pode fazer esta reconciliação. Ele preparou uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Você se lembra de José do Egito? O que fizeram os irmãos dele? José ele era uma figura de Cristo. Ele cuidava ali do rebanho do seu pai. E ele foi ver como é que estava passando seus irmãos lá, em mandado do pai, e foi lá. E José era um homem sonhador. Tinha sonhos de Deus. E aí os irmãos falaram: olha, lá vem o sonhador. Ciúmes dele, o ego, porque às vezes quando o pai tem uma inclinação para certo filho, o outro parece que, meu pai só liga para ele, só liga para ela. E a gente atende quase todo dia pessoas falando assim disso. Meu pai não me ama, ama mais a minha irmã, ama mais não sei quem, mas eu estou lá e não liga para mim.
Não é que não liga, é igual aquele filho pródigo. Saiu de casa, tinha tudo em casa, foi buscar fora. O mundo faz perecer, o mundo dá, mas faz perecer também. Voltou cheirando um porquinho para dentro de casa. O pai foi, abraçou e beijou. Falou: pai, pequei contra o céu, já não sou digno. Ah, filho, vem para casa, você é meu filho. Deu um anel para ele, deu a melhor roupa, deu sandália nos pés e vamos fazer uma festa. Aquele outro irmão também que tinha tudo: pai, eu te sirvo há tantos anos, tu não me deste nenhum cabrito. Filho, por favor, você é meu filho, tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Você pode pegar quantos cabritos você quiser, vai se divertir com seus amigos, pode pegar quantos bois você quiser, você é meu filho, tudo que é meu é teu. Você não entende? Você está vivendo uma vida, você me vê como um pai legalista. Eu não sou isso, eu sou o pai que te ama. Entende, irmãos? José, então, era um menino que se destacava, talvez pela sua simplicidade, porque era um homem sonhador. Por isso, irmãos, quando você faz alguns projetos, não conta para ninguém, fica em silêncio, conta para o Senhor. Quando o Senhor coloca um plano no teu coração, não abre a boca para ninguém. Ali vai vir inveja, parece que tudo dá errado, tudo vai conspirar contra você. Fica quieto, depois que aconteceu a coisa, todo mundo vai ver: como você conseguiu isso? Oportunidade para você falar de Cristo depois. Mas José, ele era um sonhador. Pegaram ele, vamos matar? Não mata, por providência divina, ele foi vendido para os ismaelitas. Ficou na casa de Potifar, o Senhor era com ele, abençoou a casa de Potifar por causa de José. Aí a esposa dele achou ele um rapaz muito formoso, bonito, porque ele trabalhava muito, se exercitava, era um menino assim, másculo, bonito de aparência, diz a Bíblia. E ela se encantou com ele e queria tê-lo, possuí-lo. Ele fugiu, deixou lá e ela gritou: olha, José tentou me agarrar, tentou me estuprar à força aqui. Ele foi preso 2 anos naquela masmorra ali. E aonde que ele ia, Deus abençoava ele. Ele ficou amigo lá do carcereiro, ajudava o carcereiro. Era uma bênção, José. Assim também, onde é colocado um filho de Deus, ele vai ser uma bênção em tudo aquilo que ele fizer. Estão me compreendendo, irmãos? Então assim era José. Aí José saiu de lá, daquela masmorra, para ser o governador do Egito. E aí, naqueles 7 anos, ele armazenou bastante alimentos, construiu celeiros e guardou todos os alimentos e começou a ser um negociador. Lá na terra de Canaã, lá começou a ter fome, porque seria 7 anos depois de fome. Eles foram buscar comidas lá no Egito. Os irmãos tinham que tratar com José, que era o segundo faraó, governador do Egito. Eles não conheceram o seu irmão José, depois de muitos anos, totalmente mudado. Mas José conheceu os seus irmãos. Não era uma hora da vingança ali, irmãos? Não era hora de José se revoltar e mandar prendê-los e até matá-los? Mas José não fez isso, irmãos. Tem um texto aqui, abra lá em Gênesis capítulo 43. Veja que atitude linda José fez para com seus irmãos. Gênesis capítulo 43. Vamos ler aqui alguns versículos aqui, irmãos. Versículo 30 em diante. Que coisa maravilhosa. Veja aqui, irmãos, o que é destruir os seus inimigos? Com amor. Gênesis capítulo 43, verso 30. Aqui, irmãos, eu vou ler o 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo, para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: serve a refeição. Estavam todos seus irmãos ali, percebe? Ele amava
o Benjamim, que era o filho da sua mãe, o irmão legítimo dele. E para os irmãos, serve a refeição para todos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Está vendo que coisa linda, irmãos? E agora veja aqui o verso 32. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Irmãos, que coisa linda! Que mesa que José preparou para os seus irmãos e para Benjamim, que ele amava. Também ele amava os seus irmãos. Mas agora abra lá em Gênesis capítulo 50. Vamos ver o desfecho dessa história aqui, irmãos. Que coisa linda, irmãos. Gênesis capítulo 50. Vamos ler aqui a partir do versículo 19. Aqui José já havia se dado a conhecer a seus irmãos, né? Então eles ficaram todos ali apavorados que José iria se vingar dele, né? Mas não foi nada disso. Aí vejo que José respondeu para eles no verso 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, ele está dizendo aqui para os seus irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Sabe como é que Paulo interpreta isso em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E José os consolou e falou ao coração deles, dizendo o seguinte: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. A mesa sempre vai estar diante de vocês. Eu vou sustentar vocês. Vocês são meus irmãos e eu amo vocês. Irmãos, José, na época de fome, sustentou seus irmãos. Agora lembra que o Senhor Jesus disse para nós, Mateus, lá em Salmos 23, 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E sem Ele, nada podemos fazer. Que lindo, irmãos, que coisa mais preciosa. Eu sustentarei, assim os consolou e lhes falou ao coração. Que coisa linda, irmãos. Imagina que cena linda foi essa aqui. Foi exatamente isso que Cristo fez conosco. Nós éramos inimigos dele, então ele preparou para nós uma mesa. E essa mesa para ele foi uma mesa muito dolorosa, porque ele foi o nosso jantar. Ele que foi para a cruz, ele atraiu-nos no seu corpo lá na cruz, ele crucificou a nossa velha natureza pecaminosa em seu corpo na cruz. Nós morremos com Cristo, nós fomos unidos a Ele, irmãos, numa união indissolúvel. Fomos enterrados, sepultados, mas juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, sabe o que Ele faz conosco, irmão? Como seus filhos amados, Ele cuida de nós. Nós somos a vinha do Senhor. Ele diz lá no Isaías 27, versículo 3, cantai, ó vinha deliciosa. E o versículo 3 ele diz assim, Isaías 27, verso 3. Presta atenção que o nosso Senhor está dizendo para nós aqui. Irmãos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixa Ele falar o seu coração. Ele disse assim, olha que lindo, irmãos, versículo 3, é Ele mesmo, o Senhor, o Yahvé, o Eu Sou do Antigo Testamento, que é o próprio Jesus aqui no Novo Testamento. Isaías 27, 3, ele diz assim, eu, o Senhor, a vigio. Essa vigia aqui, eu e você, nós somos a vinha dele. Eu, o Senhor, a vigio,
e a cada momento a regarei. Irmãos, cada momento Ele tem nos regado com a água viva, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Olha o 4. Não há indignação em mim. Ah, meus irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa Ele é para cada um de nós. Então, Ele também diz que guardaria os nossos pés. A palavra guardar no hebraico tem uma conotação muito linda. Se vocês acompanhar comigo aqui, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, nós vamos descobrir uma coisa que é muito interessante, muito preciosa. 1 Samuel capítulo 2, verso 9. Olha que coisa linda nós temos aqui. Ele diz assim, preste bem atenção aqui, irmãos. 1 Samuel 2, verso 9. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Temos que compreender isso, irmão, porque na força do nosso braço nós não prevalecemos, mas Ele guarda os nossos pés. Essa palavra aqui, guarda, no hebraico é chamar, que significa, Ele presta atenção. Chamar significa que Ele protege, que Ele vigia e que Ele salva a vida. É o sentido de guardar os pés. Ele guarda os pés não do ímpio, mas dos seus santos. Que Pai nós temos, irmãos. Que Cristo nós temos. Cristianismo é simplicidade. Cristianismo é você viver uma vida de cruz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu citar para vocês o último texto, Isaías 35. Isaías 35 vai falar aqui da Sião futura, muito precioso. Isaías 35, vamos ler a partir do versículo 4. Isaías 35, verso 4. Aí nós vamos partir para o encerramento já. Diz assim, versículo 4 diz assim, olha o 3 aqui, é da Sião futura. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração. Irmãos, todos aqueles que não são filhos de Deus, se você é um filho de Deus, tem você como inimigo. Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, e Cristo disse assim, o mundo me odeia, porque eu revelo quem Ele é. Como luz do mundo, Jesus, Ele traz luz para este mundo. Então o mundo odeia o Senhor. Se odiaram a mim, odiarão vocês também. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Estão me compreendendo? Então, dizei aos desalentados de coração. Mas nossos inimigos são fortes, eles são desalentados de coração. Sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então, a mensagem é, Ele vem, porque o verbo não tinha sido feito carne ainda. Hoje nós já temos essa realidade, o verbo já se fez carne, habitou entre nós, todos nós recebemos da sua plenitude de graça sobre graça. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Ali haverá bom caminho, caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão,
animal feroz não passará por ele, não se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E o 10 diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Louvado seja o nosso Senhor, irmãos. Percebe aqui que lindo, irmãos. E aqui, irmãos, nós fôssemos abrir mais textos aqui, iríamos tirar lições lindas, preciosas para nós desfrutarmos. Mas isto aqui, quando nós ouvimos isso, é muito gostoso, mas aquilo que Ele revela a nós, Ele quer fazer com que isto seja formado em nós, para vivermos uma vida prática na sua plenitude. E quando que vamos viver uma vida prática na sua plenitude? É quando nós estamos completos e plenos. Colossenses 1, versículo de 10 a 12, porque nele nós estamos completos, nele, em Cristo, nós estamos plenos. Louvado seja o nosso Senhor, irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, que alegria é poder desfrutar de Ti. Que maravilhoso, Pai, ouvir a Tua voz. Tua voz, Pai, ela é tão compreensiva. Tua voz é tão clara. A Tua voz traz vida para nós. Que bom que podemos ouvir a voz do nosso Senhor. Como Ele próprio disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ah, Pai, obrigado, porque Tu és um Pai que fala, um Pai que tudo pode, um Pai que nos acolheu em Cristo Jesus, um Pai que nos aceitou pelo sacrifício do Calvário. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que a Tua palavra venha frutificar no nosso meio, que ela seja, Pai, o nosso revigorante, que ela seja o nosso fortificante, que ela seja a nossa vida. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.